Nós temos marcas que a vida nos impôs. A vida, ela tem o poder de nos estigmatizar, de nos marcar, de nos condenar, de muitas vezes nos segregar. Existem alguns exemplos de marcas, de estigmas que nós podemos citar, que são estigmas sociais, que são características, comportamento, vestimentas, hábitos, que definem um grupo social e que geralmente não são as mesmas praticadas e adotadas pela cultura imposta. Eu posso citar alguns estigmas sociais aqui, que é a pobreza, são as mulheres, é a raça. Alguns condenam os outros por ter a pele mais escura, por ter a pele mais clara. Uns são segregados pela condição social do qual eles estão inseridos. Uns julgam que não podem misturar com aqueles porque eles não possuem a mesma casta do qual eles possuem. Se você viajar para a Índia, se você for fazer missão na Índia ou turismo na Índia, você vai ver que a sociedade dentro da Índia, ela é bem dividida em castas. Então existe castas superiores, castas inferiores, pessoas são segregadas dependendo da casta em que ela pertence. Esses são os estigmas sociais, são as marcas sociais. Outro tipo de estigma é o estigma emocional, que é causado por traições, humilhações e perseguições. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já não nos deparamos com pessoas que são estigmatizadas, que são marcadas de forma emocional? Você conversa com uma pessoa que viveu um trauma de traição alguns anos atrás, e nós que trabalhamos com casais hoje, semanalmente nós temos deparados com casais que conheceram outra pessoa, que casaram, mas que ambos foram vítimas de traições no passado e que até hoje carrega esse estigma, carrega uma marca em que a vida lhe impôs. Outro estigma é o estigma físico, que são doenças, lepra, AIDS. Eu me lembro, e eu compartilhei aqui na ocasião em que eu estava ministrando, do testemunho de um pastor amigo meu. E na década de 90 ele estava congregando em uma igreja ali no interior de São Paulo. E naquela ocasião, culto de domingo, existia mais de 1.600 pessoas naquela igreja. O pastor presidente daquela igreja, ele perguntou para a igreja se a igreja, ela era uma igreja que amava as pessoas. E 100% dos membros daquela igreja levantaram as suas mãos e disseram que eles amavam as pessoas. E ele começou a pregar e a falar sobre preconceito, e ele falando, a maioria das pessoas hoje são preconceituosas. Se sentar uma pessoa que não estiver bem vestida ou não estiver com um cheiro tão agradável do seu lado, você vai ter um preconceito em relação a ela, e muitas vezes você irá levantar e assumir outro lugar e não irá ficar sentado do lado dessa pessoa, porque você é uma pessoa muitas vezes preconceituosa. E novamente aquele pastor perguntou à igreja, vocês são preconceituosos? Quem não é preconceituoso, levanta sua mão. E a maioria da igreja levantou as mãos. E naquela época, queridos, na década de 90, não existia ainda um medicamento eficaz para o HIV, para a AIDS, para combater a AIDS. E existia um estigma, existia uma marca que todo aidético carregava, e ele era segregado da sociedade, assim como os leprosos eram segregados na época de Jesus. Por quê? Porque quando você enxergava um aidético naquela época, você via couro e osso. Você não via. Hoje, na verdade, nós não conseguimos identificar quem possui o vírus HIV, porque o medicamento ele é tão eficaz que muitas vezes a pessoa vive anos e anos e anos e ela morre, e as pessoas que estavam do lado dela não sabem que ela é um portador desse vírus. E naquela ocasião, aquele pastor mais uma vez perguntou, se chegassem um casal de aidéticos aqui, vocês teriam coragem de abraçar, de beijá-los? Vocês teriam coragem de acalentá-los? E 100% da igreja levantou as mãos e disse que sim. E ele perguntou, se eu trouxesse um casal de aidético aqui na próxima semana, vocês fariam isso?
E a igreja toda levantou a mão e disse que sim. E ele disse naquela noite: mas eu não vou fazer isso na próxima semana, eu vou fazer hoje. Queira por favor se levantar, senhor João e senhora Maria. E de repente levantaram aqueles dois seres cadavélicos. Imagina na década de 90, 2 portadores de HIV. E eles levantaram aqueles dois seres, couro e osso, cadavélico. Que aquele pastor amigo meu disse que aquele presidente daquela igreja falou assim: agora todos aqueles que levantaram as suas mãos façam uma fila, venham aqui, abracem eles e beijam-os. E ele disse que foi não querendo ir, ele disse que abraçou não querendo abraçar, ele disse que beijou não querendo beijar. Por quê? Porque existia um estigma, existia uma marca que todos aqueles que possuíam essa enfermidade carregavam, que eram segregados da sociedade. Queridos, e todas essas marcas têm o poder de rotular o ser humano de forma negativa para com os outros e também para consigo mesmo. Tem pessoas que não conseguem olhar no espelho, tem pessoas que após sofrer traumas como traição, abuso, entram dentro de um casulo e muitas vezes o único pensamento de suas vidas é não ter mais essa vida, ou seja, dar fim a ela. Queridos, e a Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que foram segregadas ou estigmatizadas pela sociedade da época, porque demonstrava marcas em suas vidas que os diferenciavam dos demais. Nós temos a mulher do fluxo de sangue. Lá em Israel, todas as vezes que uma mulher estava menstruada, ela tinha que ser segregada da sociedade. As pessoas com lepras, elas eram segregadas da sociedade. No Velho Testamento, se nós estudarmos o Velho Testamento, aquele que pecou tinha que ser segregado. Como se fosse fácil nós olharmos para uma pessoa e falarmos assim: você é um pecador, a partir de hoje você tem que ficar segregado. Não era fácil. Queridos, e a maioria de nós que aqui estamos nessa noite, carregamos algum tipo de marca, quer seja positiva ou quer seja negativa. E como eu mencionei, a Bíblia nos dá vários exemplos. Mas o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. A palavra de Deus nos diz assim: assim sentado como você está, mas com reverência, acompanhe comigo essa leitura. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vamos ler novamente? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Simone, eu fico imaginando Jesus nos dias de hoje, no nosso meio. Será que seria fácil nós identificarmos Ele? A palavra de Deus fala que não existia nenhuma formosura, não existia nada de diferente, aparente, fisicamente nele, que nós olhássemos para Ele e falássemos aqui: o Tom Cruise está aqui. E nessa onda que nós estamos vivendo de digital influencers, que mostram o seu corpo, que mostra muitas vezes a aparência, que gasta rios de dinheiro para que a aparência deles venha a ser vendida. Eu fico imaginando se Jesus estivesse hoje no nosso meio. Será que Jesus não se parecia com aquele mendigo que está caído lá na rodoviária? Será que Jesus não se parecia com aquele andarilho que muitas vezes bate na porta da nossa casa pedindo um prato de comida? E eu tenho um testemunho muito forte em relação a isso. Um bispo José Luiz e a bispa Zélia, de uma grande igreja ali em Brasília. Quando eles chegaram em Brasília, eles foram ordenados pastores, depois foram ordenados a bispo e enviados para Brasília. Mas eles tinham uma loja, porque a igreja ainda não sustentava eles 100%.
eles tinham uma loja de roupa. E eu me lembro um dia que o bispo falou para mim que ele chegava todos os dias às 6 horas da manhã para orar dentro da loja dele, dentro do comércio dele. E naquela ocasião, ele terminava de orar às 7 horas, 7h10, e as vendas estavam muito fracas, muito fracas. E ele sempre terminava a oração, ele ia para um local ao lado da sua loja tomar café. E ele sempre pedia um copo de leite com café e um pão de queijo. E naquela manhã ele estava ali tomando café e nunca aparecia ninguém naquele horário, tomando um copo de leite com café, um pão de queijo. Uma pessoa se aproxima dele. Uma pessoa se aproxima, fica do lado dele e olha para ele. E ele falou que ele viu algo diferente nos olhos daquela pessoa, mas ele não soube identificar. E aquela pessoa naquela ocasião pediu para ele: o senhor pode pagar para mim um copo de leite com café e um pão de queijo? E ele falou assim, aí ele olhou e ele pensou, falou: será que eu tenho dinheiro? Não, ele falou: não, posso sim, pega um copo de leite com café e um pão de queijo. Mas depois ele falou assim que o Espírito Santo o incomodou e falou: não, melhor, eu vou pedir um suco de laranja para o senhor, e o senhor pode pegar os salgados que o senhor quiser aqui dentro do estabelecimento. E aquele homem estava sentado do lado dele. E aquele atendente atendeu, colocou o prato com o salgado e foi fazer o suco. E no momento em que ele virou para pegar a jarra que o outro atendente já tinha feito o suco, ele olhou para trás e aquele senhor que estava do lado dele havia desaparecido. E naquele momento ele teve uma revelação espiritual, que ele teve uma visitação celestial, porque Deus queria entender onde estava o coração dele. E ele ficou abismado com aquela situação, voltou para dentro da loja, abriu a sua loja, e durante aquele dia ele vendeu todo o estoque de roupa que existia dentro da sua loja. Ele falou que ele nunca atendeu tantas pessoas como ele atendeu aquele dia, que ele teve que renovar o estoque, mas foi uma venda extraordinária. Queridos, eu, quando ouvi esse testemunho e preparando essa mensagem, eu pensei comigo mesmo: será que às vezes Jesus não aparece para nós em forma humana? Nós muitas vezes não damos atenção para Ele, nós o segregamos, porque existem marcas nas nossas vidas que faz com que nós venhamos estigmatizar nós mesmos e aquelas pessoas que estão do nosso lado. Mas de acordo com essa palavra de Isaías 53:2, a vida de Jesus nos mostra algo formidável de como vencer os estigmas e as marcas nas nossas vidas. E a primeira marca ou estigma que Jesus enfrentou, queridos, foi a sua origem. Jesus contrariou todos os padrões da sua época. Os judeus esperavam um rei montado em um cavalo com a espada na mão para os livrar dos romanos. Os gregos esperavam um homem sábio, filósofo, que pudessem discutir com eles tete a tete. E de repente aparece o filho do Zé, que nasceu numa manjedoura e veio pregando o reino dos céus. Só que o que eles não sabiam é que a sua origem não era Belém da Judéia, e sim os céus, e que pouco importava o instante da vida que ele estava vivendo, porque logo aquele momento iria passar e novamente ele iria viver a plenitude da glória que o Pai já havia preparado para ele desde a fundação do mundo. Querido, e o que eu aprendo quando Jesus enfrenta a sua origem física, a sua origem terrena? Que a minha origem terrena e a minha origem física não define o meu destino. A palavra de Deus nos fala no Salmo 139, de 14 a 6,
E eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Queridos, a sua origem e esse estigma permissivo que muitas vezes está sobre a sua vida, permitiu que você chegasse até aqui. E a glória de Deus fosse manifesta através de você, para que aqueles que te viram e te rotularam, agora possam ver o que Deus tem feito através da sua vida. Sabe que isso me ensina? Que a minha origem e o instante da minha vida não irá definir o meu destino, o meu futuro. Salmo 139 diz que o Senhor já havia escrito todos os dias da nossa vida antes que nós o vivêssemos. Você acha que aquele instante da vida do qual te rotulou, te marcou de forma negativa, ele pode ditar o seu futuro? Não, querido. Ele não pode ditar o seu futuro. Por quê? Porque o seu futuro está nele. O seu futuro está nele. O seu futuro está naquele que planejou todos os dias da sua vida antes que você o vivesse. Então, independente do instante da vida que você está vivendo, creia que no abrir e no fechar de olhos, Deus pode trazer uma nova realidade e você começar a viver todos os planos dele para a sua vida, para a sua família e para as suas gerações, em o nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. A segunda marca que Jesus enfrentou foi os fundamentos religiosos. A palavra de Deus nos diz lá em Marcos 2, de 13 a 17, Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava a caminho, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos. E o que esses cobradores de impostos começaram a falar? Eles começaram a conversar com Jesus. E os fariseus, eles diziam para os discípulos de Jesus: o seu mestre senta com publicanos e pecadores. Novamente, eu acho que publicanos seria até fácil eles identificarem, né? Porque eles eram cobradores de impostos e seriam conhecidos de toda a sociedade. Agora, como que esses fariseus podiam julgar alguém que era pecador? Porque se alguém não cogitavam ou não sentava na roda deles. E aí Jesus fala algo tremendo, né? Os doentes não precisam de médico, mas sim os enfermos. A segunda marca que Jesus enfrentou durante a sua permanência aqui na terra foi: ele quebrou e enfrentou os fundamentos religiosos. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo aqui que o que movia Jesus era a compaixão. Se nós estudarmos a raiz da palavra compaixão, nós vamos descobrir que se trata de amor. E amor não é um sentimento, mas é uma pessoa. É Deus. É Deus que estava em Jesus através do Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, nós nos movemos pelo amor. Nós não nos movemos por Deus. Nós não nos movemos por nós mesmos, mas por Deus. E é isso que dá um nó na cabeça dos religiosos. Porque nós não nos movemos por nós mesmos, mas nós nos movemos pela compaixão, pelo amor que existe diante de nós. E esse amor se chama Deus, que está em nós através do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que conduzia Jesus, queridos. Quando Jesus foi levado para o deserto, ele foi levado e conduzido pelo Espírito Santo. Ele não foi por ele mesmo, mas impulsionado. Ele foi levado pelo Espírito Santo.
Jesus começou o seu ministério aqui na terra depois que ele desceu nas águas do Rio Jordão, que o Pai o reconheceu lá nos céus, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, e o Espírito Santo desceu sobre ele, capacitando para o ministério. E algo tremendo nessa passagem é que Jesus não precisou ir buscar reconhecimento. Quantas pessoas hoje estão buscando reconhecimento? Pessoas que foram marcadas pela vida, pessoas que têm estigmas, traumas, que trouxeram esses traumas de infância. Hoje, muitas vezes, quando põem o pé no ministério, buscam reconhecimento dos homens, reconhecimento muitas vezes da liderança. E eu digo que esse reconhecimento ele vem de forma orgânica, ele vem de forma natural. Mas mais do que eu ter que buscar reconhecimento, eu tenho que ser reconhecido pelos céus. Jesus, querido, ele não buscou esse reconhecimento, o Pai o reconheceu perante a humanidade, o Pai o manifestou perante a humanidade. Esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que essa marca que você está carregando na sua vida, o Espírito Santo irá passar um bálsamo, irá curar você, irá dizer para todos aqueles que estão do seu lado: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, e será para mim um farol, do qual todos verão a minha glória através da vida dele. Orechere canta labaracaias. Oh, queridos, nós precisamos entender que Jesus ele não se movia por ele mesmo, mas se movia por Deus, pela compaixão, pelo amor que existia dentro dele. A terceira marca que Jesus enfrentou, e eu ainda estou fazendo um resumo dessa ministração passada, foi a marca da traição. Mateus 26, 14, 6. Então Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quantos estão dispostos a pagar-me para vos entregar Jesus? Deram-lhe 30 moedas de prata. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera da ocasião para entregar Jesus. Lucas 22, 54 e 71. Então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali ao lado do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outra afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, o que eu aprendo com Jesus nessa passagem? Que o coração contrito e arrependido Deus nunca desprezará. Um coração contrito e arrependido Deus nunca desprezará. Sabe qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Pedro se arrependeu e Judas não. Judas tirou sua vida. Se Judas tivesse pedido perdão para o Senhor tinha perdoado ele. Mas ele tirou a sua vida antes de pedir perdão ao Senhor. Queridos, e mais formidável dessa passagem é que alguns dias depois Jesus ressuscitou e apareceu novamente para Pedro. E Pedro estava no hall dos discípulos preferidos de Jesus. Que quando Jesus segregava 3 pessoas para estar sempre com ele, estava Pedro, Tiago e João. Jesus poderia ter acusado Pedro: Pedro, mas você pisou na bola comigo. Pedro, poxa Pedro, você era um dos mais chegados. Quando eu subia para o monte para orar, para ver o Pai, você estava junto. Mas Jesus não disse nada disso para Pedro. Jesus fez 3 vezes uma pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo.
então eu vou te realinhar ao propósito. Pedro, você pecou, mas você está arrependido, então eu vou te realinhar ao propósito. Talvez você está me assistindo nessa noite, você foi traído, ou talvez você entregou os ministérios do qual o Senhor havia te confiado, e você já não se sente digno de cumprir esse ministério. Da mesma forma que Jesus disse para Pedro, Ele está dizendo para você nesta noite: você me ama, João, você me ama, Maria, você me ama, Antônio, você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Tome posse novamente daquele ministério que eu lhe entreguei. Não deixe a acusação do diabo te afastar de mim. Por quê? Porque pode ser que nessa próxima etapa da vida seja necessário que você abra mão completamente da sua vida física por amor a mim, como tem acontecido com alguns irmãos nossos no Afeganistão, como tem acontecido com alguns irmãos nossos no Iraque, em países onde o cristianismo é perseguido. Queridos, as marcas que Jesus enfrentou, a terceira foi a traição. Quantas pessoas estão paradas por um sentimento de traição? Porque foram traídos ou porque traíram? Eu quero te dizer que o sangue de Jesus, Ele tem poder para te lavar, Ele tem poder para te restabelecer, Ele tem poder para te realinhar aos céus. E como Jesus fez com Pedro, Ele quer fazer com você nessa noite. A quarta marca que Jesus enfrentou foi a cruz. A palavra de Deus nos fala em Filipenses 2, de 6 a 11, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nome é esse? Ele está lá em Isaías 9, 6. É um nome maravilhoso, é um nome conselheiro, é um nome que quando eu ouço esse nome ele faz com que eu esteja maravilhado. É um nome que assombra o inferno, é um nome que quebra cadeias, é um nome que cura a enfermidade. Ele é conselheiro. O nome de Jesus faz com que aquele triste seja reerguido, faz com que aquele doente lá do hospital tenha vida e vida em abundância, faz com que aquele pai que perdeu seu filho, a sua filha, tenha consolo. Ele é Deus forte. Por que Deus forte? Porque tem muitas pessoas cultuando Deus fraco. Muitas vezes nós cantamos mais a dor do que nós exaltamos o nome de Jesus. Nós cultuamos a nossa dor, nós cultuamos muitas vezes a enfermidade e não exaltamos o nome dEle. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O que você cultua, o que você cuida, passa a ser seu Deus, e são deuses fracos. Jesus é um Deus forte. Quando eu cultuo Ele, quando eu entrego tudo nas mãos dEle, o Deus forte começa a fazer sentido na minha vida. E o que é isso, pastor? Tem umas pessoas que me tratam como Cláudio. Para elas eu sou simplesmente o Cláudio. Elas não vêm até mim buscando um conselho de pastor. Outras pessoas me tratam como gestor da empresa onde eu trabalho. E eu não consigo muitas vezes ser pastor na vida delas, orar, liberar uma palavra de profecias, porque elas não me têm como profeta. Mas aqueles que me têm como profeta e que ouvem a palavra de Deus, que sai da minha boca e recebe essa palavra se torna vida na vida deles. Tem pessoas que tratam Jesus como um Deus fraco, ainda aquele Jesus que está crucificado, aquele Jesus de dores. Mas eu quero te dizer uma coisa:
O túmulo está vazio, mas o trono não. Ele está sentado no trono, ele reina de geração em gerações. Ele não irá novamente para a cruz, e ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queira a humanidade, queira ou não, todo joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir Ele? Aleluia! Você está numa igreja pentecostal. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem alguém precisando de paz aí na sua vida? Aleluia! E através, Jesus enfrentou vários estigmas, mas eu falei aqui sobre 4 estigmas que ele enfrentou, que ele venceu. E através da marca da cruz, toda a autoridade foi dada a ele, para que ele pudesse marcar aqueles que se achegassem à sua presença, o aceitando como único Senhor e Salvador de suas vidas. Essa segunda parte não deu tempo de eu ministrar. E todo cristão verdadeiro deve obrigatoriamente carregar algumas marcas em sua vida, depois do momento que se depara com Jesus. E eu quero citar de forma rápida aqui 3 marcas. A primeira marca é a marca da cruz. Mais que uma camiseta estampada, um amuleto demonstrado de forma externa, a marca da cruz deve ser impressa em nossos corações e em nossas mentes. É uma aliança com a nova vida que Cristo me proporcionou. No curso Casados para Sempre, nós estudamos na primeira aula sobre aliança. Mas não adianta eu ter uma aliança no meu dedo se ela não estiver no meu coração. Muitas pessoas hoje carregam o símbolo da cruz estampado em camisetas, em brincos, em correntes, mas não estão no seu coração. E se não estiver no seu coração e na sua mente, se você não estiver marcado pela cruz, ela não tem efeito na sua vida e aqueles que estão ao seu redor. E foi por causa dessa marca que os nossos irmãos da igreja primitiva morreram, e por causa dessa marca que milhares de cristãos ainda hoje entregam suas vidas à morte física para receber a verdadeira vida ao lado de Cristo. A marca da cruz em sua vida o impossibilita de viver uma resiliência em relação às coisas do mundo, e eu vou explicar o que é essa resiliência. Resiliência é o poder de adaptação à mudança. Pessoas que dizem que são de Jesus, no momento em que estão dentro de um ambiente como esse, mas no momento em que estão lá fora, se adaptam ao ambiente do qual estão inseridos. Antigamente acontecia muitos acidentes de aviões. Por quê? Porque a fuselagem do qual os aviões eram construídos não eram resilientes. Então o voo que arremetia lá de Cuiabá a 40 graus, com destino ao Canadá, a menos 7 graus, devido às diversas temperaturas e às intempéries da natureza, as fuselagens elas eram rompidas e acontecia várias quedas de aviões. E o que a indústria aeronáutica fez? Ela construiu fuselagens adaptáveis aos ambientes onde os aviões estavam voando. Então, se o avião hoje levantar voo aqui de Cuiabá a 40 graus, ir para o Canadá, ir para a Suíça, ir para lugares gelados, a fuselagem irá adaptar ao ambiente onde ele estiver inserido naquele momento. E tem muitos cristãos resilientes. Tem muitos cristãos que eles são adaptáveis ao ambiente no momento em que nós estamos aqui adorando, no momento em que nós estamos louvando, no momento em que nós estamos clamando o sangue de Jesus. Mas na segunda-feira, quando está sentado na sua mesa e que o chefe está ali do lado, o telefone toca e o chefe fala assim: fala que eu não estou, mesmo ele estando do lado, pega o telefone e fala: não, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Eu prefiro perder meu emprego do que mentir. Porque quem mente é filho do diabo. E aí pega o telefone e fala: não, ele não está aqui, ele está do seu lado.
Você está se adaptando ao ambiente pecaminoso lá de fora. E a palavra de Deus fala que eu e você não somos adaptáveis. Nós somos transformados à imagem e semelhança dele. Dele quem? Jesus. Aquele que me comprou e te comprou. Aquele que morreu a mim e a sua morte para que nós tivéssemos a vida dele. O drenai shurianda la canta labaracaias. A marca da cruz em sua vida o impossibilita de viver a resiliência em relação às coisas do mundo. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos compreender isso. Não adaptar a minha vida às coisas de fora, mas as coisas de fora devem ver a marca da cruz em mim e desejar viver uma vida igual à minha. Queridos, nós temos algo a oferecer àqueles que estão lá de fora e não o contrário. E não o contrário, Mariana. As pessoas têm que ver Jesus em mim, elas têm que desejar esse Jesus que habita aqui dentro. Eu tenho o poder para mudar a vida delas e a geração delas. Primeira marca que todo cristão verdadeiro deve ter, obrigatoriamente, é a marca da cruz. Segunda, a marca da fé. Essa marca está em desuso ou em descrédito em nosso meio. Nós percebemos uma perca do conceito da palavra fé ao longo dos anos. Muitas vezes nós ouvimos, usa a sua fé, una a sua fé com a minha. Que Ele tem que fazer. Nós vamos nos reunir aqui, nós vamos dar a mão e você vai unir a sua fé comigo. E no momento que nós unirmos a nossa fé, Ele vai ter que fazer. O milagre vai ter que acontecer. Queridos, esse não é o conceito da palavra fé. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido em uma cruz, sendo nós ainda pecadores. E quando eu falo que Ele tem que fazer, existe uma idolatria. Onde está a idolatria? Na inversão de valores. Porque Ele já fez o que Ele já tinha que ter feito. Ele mostrou o seu amor por mim, eu sendo ainda pecador. Ele mandou o Filho dele para morrer numa cruz por mim. Então o conceito de fé que muitas vezes é apregoado por aí é um conceito errado. É um conceito do qual nós temos que colocar a mão na garganta de Deus e falar: Deus, você me atende nos meus desejos, nos meus anseios, de uma forma ou de outra. E isso é uma idolatria, porque eu quero algo para eu ser adorado. Eu quero algo para me satisfazer e não satisfazer Ele. Eu estou invertendo os valores. E quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, eu tenho alguns exemplos de fé genuínos. Como a oração do profeta Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto do campo não apareça, e o fruto da oliveira minta, e as ovelhas sejam mortas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ou seja, que a fé que Abacuque tinha era fruto de um processo relacional entre ele e Deus. Queridos, eu não sei quantos de vocês conhecem essa oração de Abacuque, mas eu te desafio a chegar na sua casa, abrir no livro de Abacuque, capítulo 3, e ler a oração de Abacuque, que se tornou um cântico. Essa fé de Abacuque era fruto de um processo relacional entre ele e Deus. O que fala Mateus 6,33? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um processo relacional. A fé é um processo relacional. E não muito diferente da oração de Abacuque, é o que era a fé para Paulo. Da mesma forma que o conceito relacional de Abacuque, Paulo diz: vós sois salvos por mediante a fé, e esse meio não vem de vós, é dom de Deus. Todo cristão deve ter a marca da fé em sua vida, querida, e na maioria das vezes ela é requerida quando as coisas não vão bem. Porque se muitas vezes eu tiver com o meu tanque de combustível cheio, eu tiver com a minha despensa lotada,
eu não tenho a oportunidade de exercer a minha fé. Se a saúde está 100% comigo, com aqueles que estão ao meu redor, com a igreja, eu não tenho a oportunidade de exercer a minha fé. Mas eu vejo que nesse processo chamado vida, Deus nos dá algumas oportunidades, através da doença que muitas vezes bate na nossa porta, através de pessoas que Ele coloca na nossa vida, como esse testemunho que eu contei desse pastor, pessoas carentes que nós temos a compaixão de ajudá-los, porque isso é fé, queridos. A mulher que não se separa do marido descrente, continua com ele, por quê? Porque ela tem fé que um dia ele irá se converter. O marido que não separa da mulher descrente, ele está com ela por quê? Porque ele tem fé que um dia ela irá se converter. A mãe que não abre mão do filho, que está viciado na cocaína, na maconha, não entrega ele ao mundo, mas vai atrás dele e põe o joelho todos os dias no chão. Por quê? Porque ela tem fé que um dia ele será liberto e ele irá mudar uma geração através do testemunho dele. Marca da fé. Todo cristão tem que ter essa marca da fé, queridos. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está inserido na rocha que é Cristo, creia que algumas coisas que estão acontecendo na sua vida é para que a sua fé seja exercitada. E no momento que a sua fé for exercitada, um milagre acontece. O problema é que muitas vezes nós não abrimos a nossa boca. Eu digo muito isso. A pessoa está enferma, é mais fácil nós mandarmos ela para o hospital ou mandarmos ela na farmácia do que nós orarmos por ela. Começa a orar, você vai ver o tantos de milagre que irá acontecer ao seu redor. Pessoas estão atormentadas, começa a orar e Deus vai te usar com dom de libertação. Aquelas potestades, principados e dominadores que aprisionam a vida daquela pessoa, irão deixá-la, e a glória de Deus será glorificado através da sua vida. E a terceira marca, e eu já estou encerrando, é a marca do batismo com o Espírito Santo. E quando eu falo em batismo aqui, eu não quero falar sobre manifestações, mas testemunho pessoal. Todo aquele que tem Jesus em si possui um testemunho pessoal a zelar e a demonstrar às pessoas. A vida de Cristo passa a ser a minha vida aqui na terra, e eu tenho que demonstrá-lo através de mim. Você tem demonstrado Cristo através da sua vida? Presta atenção em mim aqui. A terceira marca que todos nós temos que ter é a do batismo com o Espírito Santo, entre parênteses, o testemunho pessoal. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, Giovana, acontece no momento que eu aceito Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Existem algumas brigas teológicas, e eu escrevo isso no meu livro sobre o Espírito Santo, que uns comparam o batismo com o Espírito Santo com o batismo com a plenitude do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, confessando com a boca, crendo com o coração, conforme está lá em Romanos 10, 9, 10, você passa a ser filho de Deus. Não é só confessar Jesus. Exemplo, eu vou fazer evangelismo numa escola. Aí eu pego um caderninho e falo assim, ó, você aceita Jesus? Aceito. Mais um para Jesus. Você aceita Jesus? Aceito. Mais um para Jesus. Aí no final do evangelismo eu ganhei 100 almas para Jesus. Será que é correto eu dizer que eu ganhei 100 almas para Jesus? Não, por quê? Porque talvez a maioria daquelas pessoas falaram que aceitavam Jesus só porque queriam que eu saísse da frente deles. Eu estava impedindo o ir e vir deles. Mas aquele que confessa com a boca, crendo com o coração, se torna filho de Deus. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vem morar dentro dele. É muito fácil você identificar isso, irmão Foleto. Quando você chega uma pessoa recém-convertida e você pergunta para ela assim: se você morresse hoje, você crê que você vai para o céu? Ela fala sim. E você pede ela para explicar. Ela não consegue explicar. Por quê?
Porque é o Espírito Santo, o selo que testifica dentro dela. E ela acabou de aceitar Jesus. E ela já tem essa convicção. Porque ela se tornou um filho e uma filha de Deus. O nome dela foi escrito no livro da vida. Mas ela não fez curso para batismo. O ladrão lá da cruz também não fez. Mas a convicção vem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo passa a habitar. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E quando nós falamos do batismo com o Espírito Santo, qual que é a principal obra dele? É me revelar Jesus. E ele começa a arrancar as obras da carne e colocar os frutos dele. E no fruto dele, que é paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, o meu caráter é transformado, que é o único milagre que me faz adentrar no reino dos céus. Não é o teu carro zero, não é eu ter prosperidade financeira ou ser curado, é ter uma mudança de caráter. Mentia, não minto mais, prostituía, não me prostituo mais, porque o meigo nazareno veio morar dentro de mim e transformou minha vida, me habilitando a viver uma eternidade com ele. E quando esse processo de metamorfose acontece no meu interior, eu começo a dar testemunho, pessoal. Olha que maravilha, aqui em Gálatas 1:1, Paulo diz, quem que era Paulo? Era o assassino, era o cara que perseguia cristãos, era o cara que pedia carta para ir lá nas igrejas IBNs, para ir nas igrejas católicas, para ir nas igrejas evangélicas matar os cristãos. E de repente, numa das vindas dele para uma dessas igrejas, Jesus se depara com ele e ele se converte. E esse homem que antes era um assassino recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo tira as obras da carne, tira o senso de assassinato que existia dentro de Paulo e coloca um senso de justiça. E de perseguidor ele passa a ser perseguido. E olha o que esse homem diz aqui em Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Testemunho pessoal, Paulo, apóstolo, não da parte de homens ou por homem algum, mas por Deus. 1 Timóteo 1:1, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus. Filipenses 1:1, Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Queridos, a forma como você vive irá expelir ou atrair pessoas a Cristo. O seu testemunho pessoal, se brilhar Jesus, vai fazer com que as pessoas venham para Jesus. Mas o seu testemunho pessoal envergonhar Jesus, as pessoas irão ser expelidas da presença de Jesus. Eu me lembro de um testemunho de um amigo meu que estava andando por um bairro em Paris dizendo: teve uma viagem a Israel e na vinda de Israel houve parte dessa caravana que passou ali na Europa. E alguns amigos ficaram ali em Paris por um tempo maior. E um amigo meu andando num bairro ali de Paris, ele começou a comentar com outro amigo dizendo assim: como nós iremos pregar Jesus para essas pessoas, Dr. Ricardo? Nós vamos falar para essas pessoas aqui, você precisa de Jesus. Ela vai falar assim: eu tenho um carro bom, tenho uma Ferrari aqui na minha garagem, tenho uma casa de 800 metros quadrados, eu tenho saúde, porque o meu governo, o governo do país que eu moro, que é a França, me dá uma boa saúde. Eu tenho um salário milionário, porque eu sou bem remunerado pela empresa que eu trabalho. Por que eu vou querer esse Jesus? O que esse Jesus seu tem para me oferecer se eu tenho tudo isso? Esse foi o diálogo entre dois amigos meus. E esse diálogo chegou até mim, mas no momento em que esse diálogo chegou até mim, eu disse para ele: pois mesmo tendo tudo, ao deitar a cabeça no travesseiro, vem a sua consciência que ambas não têm nada e que a vida aqui é um sopro. Tem pessoas que são amargas, tristes, depressivas, porque em algum momento da vida as circunstâncias a marcaram.
E mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo plano de saúde, mesmo tendo uma Ferrari na garagem, tem algo que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós e através de nós. Quer despertar na humanidade o senso da eternidade. Porque eu e você, por mais que nós somos cristãos, nós não nos acostumamos com a morte. Quantos aqui estão preparados para morrer? Eu vou orar para que desça um raio dos céus e te mata agora. Eu tenho certeza que você quer viver mais alguns anos. Quando nós oramos para que as pessoas que estão no hospital sejam curadas, por quê? Porque existe um senso da eternidade dentro de nós, que nós não somos coniventes com a morte. E o próprio Jesus, Foleto, não foi conivente com a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E Ele se tornou Senhor da vida, e vida em abundância. E essas pessoas lá em Paris, essas pessoas nos Estados Unidos, nesses bairros riquíssimos que tem na Europa, por mais que eles tenham tudo, eles não têm nada. Porque em algum momento na vida deles, eu tenho certeza que eles deitam a cabeça deles no travesseiro e vem um sentimento de vazio. Queridos, se você está nos assistindo, ou se você chegou aqui nesta noite, rotulados por marcas que a vida lhe impôs, eu quero te dizer que o Senhor quer te curar. O Senhor que fez aquele milagre na vida de Pedro, aquele milagre na vida de Paulo, Ele está aqui nesta noite e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Você não vai ser mais rotulado por aquele que não tem dinheiro. Durante muito tempo eu fui rotulado na minha família. Fui abandonado pelo meu pai, tinha menos de 1 ano de idade. Dentre todos os nossos familiares, nós éramos os que não tinha condição financeira. Eu comentei aqui na igreja, eu ia para a escola com materiais que eram doados por outras pessoas. Eu calçava calça parecendo que era época de quadrilha, toda remendada. Eu calçava tênis furado e vivia com esse tênis furado o ano todo. Eu tinha uns tios meus que moravam no estado de São Paulo, e quando eles iam para Minas, levava roupa uma vez por ano. Então eu usava aquela roupa o ano todo e ficava doido que chegasse as próximas férias para ganhar novas roupas. Só que não eram novas, Murilo. Eram novas para mim, mas já tinha sido usada por eles há 5 anos atrás. E nós fomos rotulados, eu fui rotulado. Mas eu sabia, Murilo, que a minha origem e o instante da vida que eu estava vivendo não ia definir o meu futuro. Porque o meu futuro estava nas mãos de Jesus, e Ele já tinha revelado o futuro dele no meu coração e na minha mente. E surgiu uma inconformidade santa de eu não me conformar com aquela situação, mas eu crer que aquilo que Deus tinha para mim era algo sobrenatural. E eu não deixei que aquelas marcas da vida me contessem. Eu não deixei que aqueles rótulos que me foram impostos ficassem comigo no decorrer da vida. Quando eu encontrei Jesus, eu lancei todos esses rótulos aos pés da cruz, e eu compreendi que eu poderia viver uma nova vida a partir de então. Você precisa reconhecer o efeito da marca da cruz em sua vida e deixar ser marcado por uma fé relacional, para que a sua marca de testemunho seja de vida e não de morte. Aplauda o Senhor, fique em pé no seu lugar. Oh, fique em pé no seu lugar.